Agora, a gente está falando do Abel Ferreira, né? E quem tá brilhando é o Luxemburgo. Porque o Luxemburgo, ele chegou a uma invencibilidade surreal nesse Corinthians. Porque ninguém esperava, Vamp, que o Vanderlei Luxemburgo ia chegar a 9 jogos sem perder. E aí é o que eu falo. A gente tá falando de um Corinthians que antes tinham só jogos fáceis, né, Bruno? Quando falavam, mas ele ganhou 2 no Universitário. Calma também, ganhou, você tá falando que ele não perde a 4 jogos, mas 2 desses contra o Universitário, 1 contra o América Mineiro. Agora não. Agora teve Atlético Mineiro lá, agora teve Internacional lá, agora teve São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Vamp, o Luxemburgo achou a forma de trabalhar esse Corinthians? O que acontece que o Corinthians, de repente, o que era uma draga, agora já são 9 jogos sem perder? Será que é essa imagem que a gente estava vendo? É só Renato Augusto? O Renato Augusto, ele é tão foda assim, que ele é um cara que muda o jogo desse jeito. O Roger não jogou ontem, né? Hã? O Roger não jogou ontem, né? Roger Guedes não. Aconteceu o quê? Nada. Mas para, filho. É Renato Augusto, não é Roger Guedes, não. Falei quando ele foi embora, pô, vai embora, vai bom, com Deus. mas o Renato Augusto, o craque é o Renato Augusto. Será que o Renato Augusto vai aguentar jogar? Quando jogar, é como ele vem o craque é ele, o craque é ele. Se ele jogar com o Roger Guedes ou sem Roger Guedes, tudo bem. Vai jogar... Se tirar o Renato Augusto, pode ter Roger Guedes, pode ter o que quiser, não muda nada. Não foi... É, o Renato saiu no intervalo. Ele saiu no intervalo ontem, o Renato Augusto, e aí a gente, no jogo fazendo, procurando saber se foi por algum incômodo, nada. Saiu, se saiu é porque vai jogar terça-feira na Argentina pela Sul-Americana. Mas é ele, Vamp. O negócio é o Renato Augusto, ele voltou, o Corinthians é o craque do time, é o cara da cabeça pensante. Ontem até achei que ele não... Ele fez o gol, mas não fez um bom primeiro tempo. Né? O jogo foi bom, Os dois times atacando tudo. Agora é engraçado, Flávio, ó, o Cudê foi pro Inter, não ganhou nenhuma. E o Filipão tá no Atlético Mineiro. No lugar do Cudê. Quem passa lá em Pai de mas Noite... calma, o Cudê tem menos jogos também. Tem. 5 jogos. É, o Felipão tem 9. 9 já, o Filipão. Quase o dobro. O dobro vai ser hoje, E né? o Turra, que estava envolvido nisso, também caiu hoje, com uma vitória. Já caiu. Que era auxiliar, que foi demitido porque o Felipão saiu do Atlético. Olha só que quanta merda junto, hein, rapaz? Meu Deus do céu. Mas e o Corinthians, Vamp? Por que você acha que esse Corinthians agora ele emplacou? É só o Renato Augusto? O Vanderlei Luxemburgo realmente achou a mão? O Vanderlei Luxemburgo tem muita parcela nisso? Porque a gente falava muito, né? A gente questionava, eu perguntava pra vocês. Muitos falou na imprensa inteira que o Vanderlei já era ultrapassado, o Vanderlei ficou 1 ano e meio parado. Foi até pra política, pô. Ele tentou ser senador. E de repente ele volta. É o Luxemburgo ou é simplesmente Renato Augusto? É o conjunto tudo, né? Ele tem, você sabe que não pode mais contratar, é com esse plantel aí que ele vai ter que terminar a temporada, a não ser que tenha algum jogador que não esteja preso a clube nenhum e possa chegar. Com o empate ontem, ainda está numa situação muito perto da zona de rebaixamento. Se o Bahia ganhar hoje, o Bahia fica 2 pontos do Corinthians. Tudo bem, o Corinthians tem um jogo a menos. Goiás ganhou ontem. Goiás ganhou. Vai para a zona de rebaixamento. Mas está tudo ali, ainda você vê que o Corinthians está 9 jogos, tudo, mas está muito próximo. A campanha era tão ruim, era tão abaixo, que ainda está próximo da zona de rebaixamento. Se ganha, dá um ali. Mas o Bahia ganhando hoje, encosta todo mundo, que o Goiás encostou. Tá todo mundo aí. Então o Corinthians, mesmo com essa sequência não tá ainda periga na zona ali. Tá perigando ainda. Você vê porque o começo é muito ruim. É muito ruim do Corinthians. E tá perigando ainda ali perto. Não tô falando que vai cair, mas eu tô falando assim, pra tabela pra parte de cima ainda tá muito longe. Pra baixo tá perto. Ó, vendo aqui a tabela... Olha aí pra você ver. O Corinthians, ele tá com 20 pontos. Um jogo a menos. Ele é o 14º colocado. Ele tá a 5 pontos da zona. Não, se o Bahia ganha o jogo. O Bahia joga em casa. Se o Bahia ganha, vai pra 18. Aí fica 2 pontos do Corinthians. Entendeu? Bahia e América. Bahia e América, Bahia né? América em Salvador. Não, mas ele tem um jogo a menos que é contra o Grêmio. É contra o Grêmio em casa. O Corinthians joga em casa. Então, tudo bem. Mas eu tô falando assim, tá mais pra baixo do que pra cima. Ele olha com 9 jogos invictos, mas esses 9 jogos invictos tem Sul-Americana e tem Copa do Brasil, né, envolvida, né? Mas tem uma coisa que tem que ser dito. O Luxemburgo... Não, ele ajeitou. Chegou debaixo de muita desconfiança, mas olha... Muita. Ele não tinha elenco. E aí ele começou... Ele foi o primeiro cara que começou a tirar os jogadores mais veteranos e dar chance para meninos. Ele fazia teste, um entrava, funcionava, outro não funcionava. Ele foi usando, ele foi meio que ajeitando o avião no voo. Tira um menino, coloca, um vai bem, outro põe. Foi ele que fixou aquele menino Moscardo.
Foi ele que deu chance pro Felipe Augusto. Ele foi procurando ajeitar as coisas. Teve a coragem de tirar o Yuri Alberto quando não estava legal. Tirou alguns jogadores lá. Ele foi ajeitando, foi trabalhando com aquilo que ele podia, sabendo que o material humano dele era pobre. Ele não definiu um time ainda está difícil, porque o material humano realmente é limitado. E com a volta do Renato Augusto, obviamente, tudo isso ganhou uma outra amplitude. Então, realmente, o mérito do Vanderlei é indiscutível nesse trabalho. Indiscutível. Ele pegou uma coisa toda complicada, toda enrolada, foi alinhando e alinhando com pressão em cima, e o time, pelo menos agora, tem cara de time. Pelo menos compete. Teve um jogo do Corinthians que a gente ficou assustado, que ele ficou todo se defendendo. Que jogo foi? Contra o Atlético na Copa do Brasil hoje. Lá no primeiro jogo. Ele ficou assustadíssimo e tal. Hoje ele compete. Ontem foi um vacilo, né? Podia ter votado com 3 pontos. Mas de qualquer forma competiu, virou o jogo e tal. Eu acho que hoje o Corinthians virou time, voltou a ser time de futebol. Tá atacando mais, não atacava, não atacava. O trabalho merece ser elogiado. Você defendia, eu tô falando assim, não os 9 jogos, eu tô falando assim, pra tabela. Olhando pra tabela, ainda pelo começo muito ruim, ainda tá perto da zona de rebaixamento. O time melhorou, sem dúvida, teve uma evolução. Acho que tem duas coisas bem legais. Uma é essa de botar os garotos mesmo, porque quem não tem dinheiro, não adianta querer olhar o Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo até vende os garotos para manter o seu elenco. Vendeu o Matheus França agora, já fez isso outras vezes. Quem não tem dinheiro, que é o caso do Corinthians, tem que botar molecada mesmo, não tem jeito, não tem opção. E aí, vários, né? Além do Moscardo, o Murilo fixou como titular na zaga. O Juan Oliveira estava há 3 anos parado, está jogando. O Biro joga com frequência. E, claro, eles oscilam. Aí troca, põe outro. Mas isso foi legal. E uma coisa que eu acho boa, ele tenta fazer um meio-campo sempre mais técnico. Ele já testou o Paulinho, antes do Paulinho se machucar, como primeiro homem. Ele tem o Rony lá de opção, mas que o Rony, ele é só um marcador. Assim, o Rony é um cara que com a bola no pé, ele tem dificuldade. Aí ele já ontem ele entrou como no jogo, tomou cartão amarelo. Testou o Maicon, agora tá jogando o Maicon, que tava o Moscardo, agora tá o Maicon. Ontem era Maicon, Juan Oliveira e Renato Augusto. Todo mundo sabe jogar. Isso eu acho legal. Então, houve sim uma evolução. Ainda é bem longe, não é um time que você fala, nossa, agora não perde ninguém, é super confiável, vai chegar, vai pode ganhar. Até cair. Não é um time. Você vê os jogos do Corinthians, você não fala, nossa, que time bom. Não, mas é time. Antes não era. Antes era... É mais arrumado. Sim, arrumado. Hoje o Vampeta usou a expressão, ele compete. Antes ele nem competia. Antes era muito fácil ganhar do Corinthians. Hoje não. Hoje o Corinthians compete. Hoje já não é um time que seja... Eu vou pegar o Corinthians, ótimo, vou ganhar. Há pouco tempo era isso aí. Agora não. Agora é um time que compete. Não, e outra, né? A gente vai falar do Flamengo, tá? Dessa situação do Pedro. Pedro recebeu proposta do Benfica e não saiu. Tá? A gente vai falar dessa situação. O Flamengo não negocia o Pedro. O presidente já falou só pelo valor da multa. A gente vai falar sobre isso. Agora, falando em jogador caro, o Ener Valencia veio pro Internacional.